Olá, aqui é a Fê com mais um Papo com a Fê na Diário TV para vocês. Hoje eu vou começar o programa falando sobre emoções, coisas gostosas e presentes. Quem não gosta, né? A gente pensa muito quando está chegando uma data comemorativa, universal, quando está chegando um aniversário, quando a gente quer fazer um carinho para alguém. E hoje trouxe Mariane. Prazer, Mariane, em estar aqui conosco. Prazer, Fernanda. Obrigada pelo convite. A gente vai falar de coisas gostosas, né? Vamos, também. Conta para quem está em casa do que a gente vai falar. Qual é a sua empresa? A minha empresa é a Dito de Dio, né? Uma empresa... Eu digo que não é uma empresa que vende somente cestas e box, né? Cestas de café da manhã, box de frios, mas é uma empresa que também vende emoções. Por isso que eu comecei desse jeito. Porque a gente sempre que lembra de cesta ou de tábua de frios ou de um presente assim mais personalizado, mais cheio de carinho, né? A gente pensa em cestas. Né? Eu lembro da época de jovem que ainda não tinham essas cestas que você produz mais desenvolvidas e a gente fazia aquela muito na Páscoa para o namoradinho, né? Comprava ali numa lojinha várias barras de chocolate, caixinha de bis, já tinha essa essência de presentear com algo que fosse para aquela pessoa, né? Não era um ovo de Páscoa comprado no mercado, qualquer um podia. E eu acho que hoje tudo modernizou tanto, trazendo essas possibilidades mais pessoais, mais íntimas, mais cheias de detalhes do presenteado. É assim mesmo? Eu confesso que assim, desde a da adolescência, eu já montava esse tipo de cesta. Esse tipo não, as cestas com chocolates. Sim. Sempre gostei de fazer isso. E eu nem tinha pensado nisso, na verdade. Você falando agora... Eu me toquei que eu já fazia isso. Eu acho que teve uma época que a gente tinha uma vontade de fazer. Acho que hoje a gente sabe que o comércio de ovos de Páscoa, por exemplo. Estou falando da Páscoa, gente, mas é de qualquer época comemorativa. Mas na minha adolescência eu lembro que a Páscoa era um momento que me fazia querer presentear de forma diferente. É verdade. No aniversário não, sabe? Hoje a gente tem vontade de dar um presente de aniversário, dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães, mas naquela época a Páscoa me remetia a comprar um sacão de celofane enorme. E quanto mais chocolate, melhor. Melhor. E as lojas às vezes vendiam cestas que nem eram propositais para aquilo, mas era o que eu comprava para poder presentear. Eu, assim, costumo... O propósito da Dito hoje é tornar algo simples, né? Que você pensa um café da manhã, uma box de frios, uma caneca que seja... independente do tamanho, se é um mimo, se é uma cesta, se é uma box ou não, é tornar aquele simples momento... num momento inesquecível, que vai ficar na memória. Porque independente do tamanho, né? A emoção que está contida ali é tão grande. Exato. Né? Esse é o propósito. Eu vi vocês vão ver sempre, agora na programação, durante a nossa conversa, várias cestas e boxes que a Mari montou, mas também posso chegar para você e falar, olha, a pessoa gosta disso, ou a pessoa é diabético, eu preciso de uma cesta diferente. Sim, não é só o que está no nosso catálogo tradicional, né? Até mesmo corporativo, a gente não tem catálogo de corporativo, mas entro em contato Natal, eu produzi corporativo, né? Personalizado, de acordo com o que a pessoa me pediu, independente de tamanho também. Sim. Né? Então, assim, trocas de itens, de bebida, sem problemas, a gente pode montar junto. Então você pode também encomendar uma quantidade grande que super dá certo. Sim, também pode. E o que eu digo é que é prático também para o cliente. Sim. Né? A gente quer chegar na pessoa que vai receber o presente com emoção, mas também está dentro da nossa missão a praticidade que envolve. Você simplesmente manda uma mensagem para o meu WhatsApp e dali eu resolvo tudo. Junto com você a escolha
eu monto, eu entendo o que está por trás do que você quer entregar para aquela pessoa. Sim. Então, eu digo que é um presente realmente assim, intuitivo, sim, sabe? A pessoa pensou em você e vai até a entrega. Você pode estar no trabalho, na sua casa, na praia, em outro país, que você pode presentear a pessoa que você ama. Que vai algo de pertinho, né? Cheio de carinho. Sabendo que vai chegar, vai ser entregue com todo carinho, assim. Isso aí é o que me move, de fato. E a história da Mari, pessoal, é muito bacana, assim. A gente veio conversando em alguns momentos, né? E a pessoa é dentista, mãe, moradora de Teresópolis há pouco tempo, virou teresopolitana tem um pouquinho mais de um ano, é isso? Desde 2022, 3 então, anos. Tem mais. Aí. E como surgiu? Como esse seu envolvimento, o nome, tem toda uma história bonita, conta pra gente. Tem. Como surgiu esse sonho? Assim, eu sou cirurgiã dentista, né, há 14 anos e ainda atuo como cirurgiã dentista. E eu estava até falando com você anteriormente, né, que essa coisa, eu gosto da emoção. Sim. Acho que eu, quando escolhi minha profissão, também foi assim, eu vou poder fazer você sorrir, sim, de certa forma, né? Então, durante a pandemia, eu voltei muito para essa área da alimentação, a testar receitas, a cozinhar, e fui assim, tendo gosto mesmo, sim, em servir. Sim. Né? Então, assim, cozinhava para os amigos, para as pessoas, e eu tenho até um parênteses de uma amiga que fala assim: amiga, seu brigadeiro é o melhor brigadeiro do mundo. Aí já queremos, tem brigadeiro na sexta? Tem. Já queremos experimentar. E aí eu falo, não é o brigadeiro que é o melhor do mundo, é porque quando você come o brigadeiro, você está comigo, é o que a gente troca. Eu brinco que é o sazon. Lá em casa eu falo que tem um sazon, usando a marca da indústria, mas é o carinho que a gente coloca. É a conexão, sim, sabe? Então, assim, eu vi que eu gosto do alimento, mas que eu gosto do que ele provoca, sim, na pessoa. Sim. E aí veio essa questão das cestas. Eu não conhecia esse estilo que chama grazing food, que são comidas espalhadas. Lá fora se fala com frios, né, charcutarias, frios, uhum, e charcutaria, que eu tenho as boxes de frios e charcutaria. Mas por que não também fazer o café no estilo grazing, onde você tira das embalagens e coloca? E eu achei interessante, eu falei, nossa, não é que a cesta ela entrega o alimento, ela entrega emoção, e eu quero fazer isso pelas pessoas. Mas eu falei, poxa, eu estou morando em Teresópolis há pouco tempo, não tenho família, não tenho amigos, acho que isso, não sei, acho que é meio loucura da minha cabeça. E eu desço para trabalhar, né? Eu trabalho em outro município, eu desço a serra e aí eu sempre vejo ali o dedo de Deus, que assim, para mim é uma paisagem inspiradora. Lindo, inspirando a gente, literalmente todo dia de manhã cedo. É isso. E eu falei, e aquilo, eu olhava ali, eu falava assim, segue seu coração, por que não? Entendeu? Sim. Faz as suas cestas, entrega a sua emoção, o que é de verdade, eu acho que permanece. Sim. Sim. E aí, assim, tem um ano que eu comecei engatinhando, né, como bebê ali. Já sinto a minha evolução, sim, nas próprias embalagens, tentando trazer um serviço mais premium em relação a isso. Cada dia eu vou aperfeiçoando alguma coisa, vou ouvindo o feedback dos clientes. O que eu acho muito importante, que eu fico muito feliz e que me dá gás, é que quando eu vendo, né, o meu produto, alguma coisa, eu tenho um feedback positivo e as pessoas indicam e as pessoas retornam. Sim, é o melhor resultado, é o boca a boca, né? É o boca a boca, e assim, então, para mim faz sentido. Cada cartão que eu escrevo à mão, cada história que é contada para mim, que eu preciso levar aquela emoção, sabe? Independente realmente de ser um produto enorme ou pequeno, o que a gente leva é isso. Então, eu falo assim, que a pessoa que compra uma box ou uma cesta da Dito de Dio, quem recebe tem a seguinte mensagem: eu pensei em você com carinho, sabe? É isso que eu gosto de levar.
Os olhos dela brilham, gente, falando. É verdade, bonito, muito verdade. Eu falo muito aqui, Mari, para quem está em casa, que eu quero levar a verdade de Teresópolis para Teresópolis. Porque a gente tem tanta mão de obra, tantos profissionais tão bacanas, que estão ali escondidinhos. Sabe? Não que você não seja uma pessoa famosa, mas você está há um ano andando nesse caminho, né? Sim. Você já tem seus clientes, você já tem esse boca a boca, mas por que não mostrar para todo mundo que está em casa quem é você, né? Qual é o teu sonho, qual é a tua empresa, o que você faz, contar um pouquinho realmente dessa emoção, que eu vou chegar agora numa emoção, gente, que a Mari, ela transmite tanto esse carinho pelas peças que ela produz, sabe? Que ela escreve à mão cada cartão que você quer parabenizar, né? Cada emoção que você escreve para que vá na sua cesta ou no seu box, né? Passa pelo seu coração antes. Sim. Né? Eu acho isso super importante. No início eu até fiz de maneira digital e aí eu falei, não tem a minha cara. Não, entendeu? Porque quando você escreve, eu acho que o outro lado também, a pessoa que recebe lê algo à mão, a emoção bate de uma forma diferente, porque a gente está tão acostumado a ver as letras, né, assim, tudo digital, tudo rápido, o tempo tudo todo. WhatsApp. E aí quando você vê algo à mão, fala, nossa, ela parou para escrever, né? Assim, então realmente isso é uma coisa que eu não abro mão. E aí quando eu estou escrevendo, eu estou ali mergulhando naquela história, naquele sentimento, naquele pedido de desculpa, naquele pedido de agradecimento, naquele pedido de namoro, de casamento, sabe? De felicitação, assim, para mim é muito gratificante. Não mudaria. Acho que é bonito falar isso, né? Porque a gente, quando a gente pensa em comprar umas rosas, uma flor, ou um chocolate, ou uma cesta, muitas vezes, como você falou antes, a gente não está tão perto. Ou a gente não consegue ir até o lugar da compra para escrever, né? E por mais que a pessoa, conhecendo ou não conhecendo a nossa grafia, você lendo, eu acho que gera uma emoção a mais, né? Um plus da emoção. Eu vejo dessa forma. Sim. Eu vejo muito dessa forma. Acho que muda muito. Não muda tudo, mas muda muito essa transmissão, assim, até o carinho da outra pessoa. Sim. Tem pessoas de outras cidades que querem presentear as pessoas que moram aqui e falam, olha, quer dizer, então eu posso ser essa ponte também, sabe? Tipo, então você está lá longe e quer levar um carinho para alguém, eu estou aqui para isso também, entendeu? Essa é a praticidade que eu falo que eu também gosto de levar. Sim. Você não precisa se preocupar com nada e vai chegar na casa da pessoa, sabe? E como é essa escolha do que presentear? Vamos dar uma sugestão, pode ser básica. A gente depois, no próximo bloco, tem artesanato, que não é artesanato, porque claro, o que eu trouxe a Mari aqui ia pedir para ela montar uma cesta, para que a gente já tivesse essa emoção, né? Já visse como é, até para você que está em casa e já saber pensar em como presentear, né? E se inspirar nessa montagem de cesta que a gente vai fazer. Mas como é essa montagem de cesta no teu bate-papo com o cliente que te procura? Assim, a gente tem várias opções, lógico, no catálogo, né? E aí eu preciso entender o que aquele cliente quer presentear. Qual é a data comemorativa, né? Qual é a emoção daquele presente? Exatamente, porque você tem aniversário de casamento, namoro, pedido de desculpa, né? Agradecimento. Eu recebo muito pedido para agradecer, assim, por ter cuidado de um filho, de um pai, de uma mãe. Muitas mensagens carinhosas a respeito disso, assim, aniversário. Então, assim, tem as cestas comemorativas que tem um bolinho, então vai para um aniversário, vai com uma vela. Tem as de presente, né? Por exemplo, essa é uma cesta com mais presente. Tem as boxes. Então, assim, eu vou presentear um casal que gosta de tomar um vinho, que gosta de comer um queijo. Né?
Então tem o fundi, né? Então, assim... Então, opção não falta. Não falta. E se eu quiser uma opção? Você já falou que a gente personaliza. Mas Fernanda é uma pessoa que quer mudar tudo da cesta. Essa questão mesmo de, por exemplo, às vezes você não tem... Eu não sei se você tem, não perguntei para ela antes, tá, gente? Mas uma cesta preparada para diabético. Então... Aí eu quero mudar tudo da cesta. A gente consegue? Olha, eu até recebi um pedido desses há uma semana atrás. Uau! Né, assim, não para diabético em si, mas gluten free, uma cesta mais especial, né? Especial. Eu ainda não tenho um produto montado para te entregar, mas eu já estou trabalhando nisso. Sim. Então agora, né, eu vou desenvolver toda essa linha para diabéticos, gluten free, porque é essencial também, né? Hoje a gente poder levar essa emoção, não só o alimento, mas a emoção para qualquer pessoa. Eu acho que isso é importante. Eu estou te perguntando porque eu conheço algumas pessoas que têm alguns detalhes especiais na alimentação e a gente entende o justo, sendo justo, né? Para que todo mundo possa vivenciar essa experiência. A gente vê hoje que tem muita gente com restrições alimentares e a própria diabetes, né? Que precisa de um cuidado diferente e até pra gente comprar na indústria pronto é difícil. É difícil, né? É difícil. Então, se a gente já sabe em quem contar, Mari tá aí para buscar produtos, para montar a cesta do seu sonho. Prometo que vai ter. Esses aí são os próximos a entrarem no catálogo. Acho que não vai ser difícil. Não. Porque você tá entregue de verdade para um projeto muito bonito, para chegar na casa das pessoas e marcar as pessoas. Então, quando a gente tem essa sensação de verdade, essa sensação de carinho de verdade, sabe? Genuíno, a gente consegue. Eu estou muito feliz de você ter vindo para cá, para conversar com a gente gente mostrar para Teresópolis a sua empresa, as suas cestas lindas. E a gente já vai para o artesanato, né? Vamos montar uma cesta? Vamos, com certeza. Eu que te agradeço a oportunidade, de verdade. Eu estou muito feliz. Para mim é um carinho, né, estar aqui hoje, podendo compartilhar com todo mundo, né, com as pessoas que te assistem, com seus fãs, enfim. E aí poder levar um pouquinho da Dito de Dio para casa de cada um, para onde quer que seja, né? Para casa, para o hospital, para o trabalho, para qualquer lugar. Onde você estiver, tem Dito de Dio. Tem Dito de Dio. E vocês viram durante a nossa conversa que o @ da página dela tá aqui, o telefone também. Mas vamos para a gente finalizar, vamos convidar o pessoal para entrar no seu Instagram. Vamos, para poder conhecer um pouquinho mais da história. Claro. O Instagram é @DitoDeDioCestas, tá? Então eu convido você que ainda não conhece o meu trabalho, que ainda não ouviu falar sobre mim, agora pode me chamar no WhatsApp, a hora que for, a gente troca uma ideia. Vai ser um prazer para Dito de Dio atender o seu pedido e levar para quem você ama e para quem você cuida, amor, carinho, cuidado, porque é isso, a gente não vende cestas, a gente vende cuidado, carinho, emoção. Sim, é isso. Além de. Toda essa emoção, todo esse carinho é nosso para vocês. Eu sempre falo que para mim é muito importante passar a verdade para vocês que estão aí do outro lado nos assistindo. Então, a gente finaliza esse bloco, tá? Mas a culinária de hoje vai ser especial. A gente vai montar uma cesta. Então, não sai daí que eu já volto com a Mari, né, Mari? Isso aí. Fica aí.
Com mais de 44 anos atuando em Teresópolis, nós, do Laboratório São Lucas, temos uma novidade para contar. Estamos em novo endereço, Rua Tenente Luiz Meireles, 170, em frente ao Ginásio Pedrão. Estacionamento próprio, recepção com mais conforto e espaço kids. E é claro, a qualidade e acolhimento São Lucas. Venha nos visitar. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Atendemos os principais convênios, inclusive Cartão do Bem, SAF e Cartão de Todos. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para a Conto. A sua melhor escolha. Eu sou Fernanda Gonçalves e trouxe uma dica da Nutri para vocês. Nutri, eu preciso comer de 3 em 3 horas? Definitivamente não. E eu posso até dizer que não é interessante que você faça isso. Porque se você souber como realizar as suas refeições, combinar as suas refeições e até ordenar os alimentos, a ordem com que você consome cada alimento também importa na saciedade. Isso vai fazer com que você aumente a tua saciedade e o tempo entre uma refeição e outra, que eu posso te garantir que pode chegar até 4 a 5 horas numa boa e sem fome. Para isso, você precisa fazer refeições completas, fontes de proteína, carboidrato, gorduras boas e precisa também ter uma boa ingestão de água. Você pode ter certeza que fazendo direitinho, essa fome não vai aparecer de 3 em 3 horas. E aí, até mesmo o seu processo de emagrecimento vai ficar mais fácil de acontecer. Gostou da dica? Tem alguma dúvida? É só entrar aqui em contato com a minha clínica ou no meu Instagram que eu posso te ajudar. Oi, somos o Coletivo Arani e estamos aqui para convidar a todos a visitar a exposição de arte digital O Ninho. Uma exposição onde luz, cor e som e interatividade se juntam para criar uma experiência imersiva. Venham todos conhecer de quarta a sábado aqui na ProArte, das 11 da manhã às 7 da noite. Ingressos pelo Simpla. Venham! Hoje eu quero falar com você que procura um produto, seja por uma questão estética, por uma questão de tratamento ou principalmente por uma questão do dia a dia. Então, se você procura, seja um creme, um sérum antioxidante, seja algo para o pescoço, para o colo ou para a face, que pode ser utilizado tanto de dia como à noite, aqui na Dermafarm nós personalizamos para você. Seja com ativos que vai atuar na hidratação, clareamento, uniformidade do tom da pele e a gente consegue adaptar, seja o seu pH e o seu tom de pele. Então, para isso você precisa conversar com o farmacêutico para saber o que você precisa e ter uma orientação correta. Então não é só chegar e pedir o que você quer ou viu alguma fórmula na internet para mandar fazer, porque às vezes não tem compatibilidade com a sua pele e não há necessidade de usar determinados ativos. Então, para isso a Dermafarm disponibiliza de farmacêutico que vai saber te orientar e formular de forma correta e personalizada conforme a sua necessidade. Então, se você precisa de um produto para uma questão estética ou para outra finalidade, aqui na Dermafarm nós disponibilizamos para você.
Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. E aí eu quero falar para vocês o passo a passo hoje, quando você escolher aquele carro seminovo que você já está aí batendo o coração, como que a gente faz para atender vocês da melhor maneira. Eu vou estar batendo um papo aqui com um de nossos consultores, o Marcelo Bal, e a gente vai estar mostrando para vocês como isso tudo funciona por trás dos bastidores. E aí, eu vou fazer uma pergunta para você. O cliente chegou, a gente tem isso essa semana, já está acontecendo, e ele está querendo um Commander. Como que a gente procede aqui na nossa empresa? Correto. Primeiramente, a gente faz a consulta, a gente faz o laudo cautelar do veículo, que é o mais importante da nossa loja hoje. Todos os veículos passam por esse processo, porque tem muitos carros clonados na cidade e está acontecendo diariamente isso aí, a gente pegando carros com diversos problemas quanto a isso. Então, a primeira coisa é fazer o laudo cautelar. Em seguida, a gente faz a documentação do carro, tenta consulta, multas, IPVA, ver se o carro tem algum tipo de restrição e automaticamente é o primeiro passo. Então vamos lá, você escolheu o seu carro, falou com a gente já está procurando aquele achado para você não precisa ter dor de cabeça com isso, porque a gente faz tudo e você na segurança aí da sua casa. Então a gente faz, no primeiro lugar, o laudo cautelar, é isso aí, para a gente poder prosseguir com a compra do carro. Uma vez o laudo aprovado, gente, o que é esse laudo aprovado? É batida, né? Que são colisões, sinistro, roubo e furto, carro clonado. Então todas essas coisas você já vai ficar livre com esse laudo cautelar. Então na hora de você comprar o seu carro, exija um laudo cautelar. Sabe qual é a nossa diferença? Aqui a gente não tem vendedor, é aquele que você entra na loja e quer empurrar o carro que tem no estoque. Não, aqui a gente tem consultor de venda que vai te vender aquilo que você realmente precisa e está procurando com a qualidade que você merece. Voltei com mais um bloco do Papo com a Fê. Agora, a gente continua falando de saúde, de informações importantes para todo mundo. Tô com Vivi, muito prazer, Vivi, mais uma vez. Prazer estar aqui. Estávamos com saudade de você aqui no Papo. Trazendo qualidade de vida, falando de saúde e falando daquelas informações que não são tão legais, né? Que ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter obrigação de cuidar tanto da saúde o tempo todo, mas a gente, infelizmente, está aberto para esses riscos, né? Diários. Sim. E a Vivi está aqui hoje porque a gente quer muito conversar sobre um assunto muito atual, né, Vivi? Que são essas gripes, gripe aviária. A gente está vendo agora um boom de informações de granjas sendo fechadas e as pessoas com medo de comer a carne. Como que funciona isso, Vivi? Como é que a gente pode analisar isso dentro da saúde? Menina, pois é. Essa semana tá um bafafá falando sobre a gripe aviária, né, que foi descoberta numa granja no Rio Grande do Sul. E assim, a gripe aviária não é uma novidade pra gente, a gente volta e meia ouve falar, né, de abatedouros sendo fechados, de granjas, de países da Europa. E assim, aqui no Brasil não costuma acontecer muito isso, mas assim, de semana passada para cá a gente tem ouvido falar e fica todo mundo desesperado. Por quê? Na verdade, o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, né, e ovos também. E aí o que acontece? Os vírus, eles são monitorados mundialmente. Por quê? Por causa do perigo das pandemias. Né? A gente sabe que a gente sofre até hoje as questões da Covid-19, né? Mas existiram ao longo da história
várias e vários episódios, assim, de gripe suína, gripe aviária, a vaca louca. Sim. E tudo isso acontece por causa de vírus. E, Vivi, você pode perguntar por que assim, tem tanto essa vigilância com relação a vírus? Mais até do que as bactérias e fungos. Porque os vírus, eles mudam muito. Os vírus têm uma capacidade de mutação enorme. É por isso que a gente tem que tomar a vacina da gripe todo ano. Por quê? Os vírus, eles mudam. E aí, mas o que né, você pode perguntar, o que tem a ver uma gripe aviária com a gripe que atinge o ser humano? Né? Isso é um grande medo das pessoas, né? Tem a gripe aviária, e aí o que acontece? Se esse vírus, ele se adaptar para o humano, ele pode causar a gripe no humano, e aí é um novo vírus, e aí vem toda aquela problemática da Covid-19. Né? Então, assim, por que está todo mundo tão alarmado? Não sei se você viu nos jornais, o que acontece? Eles jogando assim, toneladas e toneladas de ovos fora, né? Sacrificando as galinhas, os frangos, porque realmente tem esse problema, esse medo. Sim. A gente não sabe de onde parte, né? Então, é melhor ter uma escassez momentânea, porque precisa eliminar todos os rastros. Até um prejuízo, né, Fê? Sim, sim. E assim, e aí muita gente até tem me perguntado com relação a isso. Se tem algum problema consumir ovos, por exemplo, nesse momento que está todo mundo com esse medo, né, com essa infecção aparecendo, se tem problema consumir ovos. Não, então, pelo que eu conversei com amigos infectologistas, eu não sou especialista na área, mas somos curiosas. Mas por nós estarmos na saúde, acaba que a gente vira um pouco referência e as pessoas perguntam, né? Mas então, não tem problema de consumir ovos e nem a carne de frango, porque graças a Deus, diferente do peixe, né? E até da carne de boi, que tem gente que come ela mais mal passada, a gente não costuma comer carne de frango mal passado. Sim. Ninguém faz isso, né? Normalmente a gente cozinha bem e, enfim, e assa o frango, na maioria das vezes, então não é um problema. Mas assim, o que acontece? O risco da gripe aviária é como eu falei, os vírus são monitorados, essa cepa que está agora, eu não me lembro qual é o número dela, mas porque vai mudando. H5N2, H3N4, vai mudando. Mas o grande medo das instituições, né, do governo e da vigilância sanitária é que venha uma cepa de H5N1, que é realmente uma gripe que ela assim, é difícil de tratar, né? A gente sabe que nós estamos no inverno. Sim. E agora qual que é o problema? A gente fica confinado, né? Esse, inclusive, é o grande problema das aves. Por que você pode perguntar, Vivi, por que as aves, elas não são outros tipos de animais que têm esse tipo de vírus, né? Que normalmente acontece com aves. Sim. Né? Porque as aves, elas são muito diversas. Você tem mais de 10 mil tipos de aves. As aves, elas migram de um lugar para outro, né? Tem uma questão fisiológica. As aves, elas também têm um organismo mais quente do que o nosso, em torno de mais de 40 graus, 40 e pouco, 47. E aí isso tudo vira uma incubadora de vírus. Sim. E elas ficam confinadas também, né? Em lugares muito pequenininhos. Sim. E aí qual que é a tendência? É esse vírus da ave passar para um hospedeiro intermediário, que normalmente é um mamífero, um gato, um rato, que pode passar por ali naquela granja, né? E ele ir se adaptando e mudando. Lembra que eu falei que o vírus muda muito? Vai mutando de Vai sequência. De cepa em cepa. E ele se adapta a gente. Porque, assim, diferente das bactérias, os vírus são parasitas obrigatórios, Fernanda. Olha que interessante. O vírus, normalmente, ele não sobrevive sem um hospedeiro. Ele precisa. Então, assim, o que acontece? Na época da Covid, o vírus veio, ele não era um vírus que conhecia a nossa espécie, ele veio provavelmente de um mamífero, de um morcego, a gente não sabe direito. Quando chegou no ser humano, ele fazia com que a gente tivesse uma infecção muito grande e a gente morria da infecção do vírus. Sim. Não era nem do vírus. Sim. Só que aí o vírus, ele é esperto. E aí o que ele foi fazendo ao longo dos anos? Ele foi se adaptando, ele foi fazendo mutações, ele foi se adaptando. Hoje, dificilmente a gente vê alguém que morre da Covid. Sim, assim, sim. A gente não ouve mais como foi naquela época. Sim. E essa questão do vírus, desses vírus da gripe aviária, é a mesma coisa que pode acontecer. Vem um vírus que é de outra espécie, inicialmente ele faz aquela arruaça que a gente viu que aconteceu,
E aí, o que acontece? Ele vai se adaptando, mas isso pode durar anos. Sim. E aí a gente tem um problema grande, né? Porque até isso acontecer, a gente achar medicação e tudo, nossa, né? É sempre muito difícil e as pessoas sempre ficam com muito medo por causa dessa questão do tratamento. Não, nós estamos traumatizados com o que aconteceu recentemente. O Covid foi muito brutal. Sim, sim. Muita gente querida, muita gente de perto, muita gente de longe, mas tivemos muita gente que nem tinha comorbidade, a gente não entendeu o que aconteceu, né? E a gente teve muita gente morreu, muita gente ficou com doenças crônicas, né? É por causa tive um gatilho para uma doença autoimune horrorosa depois da Covid. E inexplicável, né? Porque a gente vai buscar ali, não tinha o histórico, não tinha nada. Referência nenhuma daquilo ali e foi a Covid. As pessoas, eu acho que criam esse desespero todo por causa disso. É novamente uma polêmica de tomar medicação, que isso também é muito ruim, né? Isso. A gente não sabe se a gente é a favor ou se a gente é contra. Sim. Mas eu sou aquela que eu prefiro testar para poder pagar, testei. É isso. Eu pequei pelo excesso, não pela falta. Certo. Lembro muito disso na época da Covid e eu incentivo vocês a se cuidarem realmente, né? Acho que, não sei se vai voltar esse período de usar máscara novamente, se isso continuar um boom muito grande, porque eu acho que é uma forma de prevenir, mas a gente volta a falar de hábitos que não tinham que ter acabado depois da Covid. Falou tudo. Que é a higienização, lavar a mão, o álcool gel. As pessoas relaxaram. Na época da Covid, ficou todo mundo muito desesperado com higienização de alimentos. Você chegava em casa, botava o sapatinho na porta. É verdade. As coisas acabaram, A gente relaxa. É verdade. E agora a gente está numa fase, estamos já no mês de maio, né, indo para junho, julho, agosto, que são meses muito frios. O que acontece? Diminui a vitamina D, porque a gente não se expõe tanto ao sol e nem tem sol, né? Teresópolis é uma loucura. É um sol gelado, então não esquenta, não passa o que a gente precisa. Pois é. E aí a gente começa a ter narizinho escorrendo, porque o clima nosso, ele varia. Hoje de manhã estava 11 graus, agora deve estar uns 28. Então você não tem corpo que aguente, né? Então começa o nariz a escorrer. A gente fica mais confinado, né? A gente não toma tanta água, não se hidrata tanto. Então, assim, a gente começa a relaxar e aí vem os vírus e aí pronto, é uma loucura. E junto vem pneumonias, né? Junto com a gripe. A gente está tendo até dengue agora, olha que loucura. Né? E o importante, Fernanda, é lembrar também da vacina, que diferente da Covid, né, que teve toda aquela polêmica, o vírus da gripe, ele é um vírus muito bem conhecido e a vacina é muito bem estudada. Então, a gente precisa se precaver. Por quê? A gente estava falando da gripe aviária, mas agora mudando um pouquinho para o influenza, a gente está tendo assim, muitos casos de influenza e no Brasil, desde semana passada, a gente está, né, agora indo para o final do mês de maio, muitos idosos estão morrendo de influenza do tipo A. E que são pessoas que têm a vacina nas mãos. Você viu que esse ano a cobertura vacinal foi super baixa. Eu acho que você tem razão. A gente relaxou naquela época do pânico todo da Covid, depois a coisa deu uma melhorada e aí o pessoal relaxou. Né? Então, assim, eu acho que cabe a gente falar aqui um pouquinho da importância de você procurar a vacina. Não esperar a coisa acontecer e agravar, né? E buscar realmente todo ano precisa tomar por causa dessa questão da mutação do vírus, né? Então, crianças, pessoas que têm doenças crônicas e idosos principalmente, precisam ter esse cuidado. Né? E a preocupação é que a cada ano nós temos mais um ano de vida, né? A sua saúde pode estar ótima, mas aparentemente, né? Porque sempre que eu trago Vivi aqui, eu faço muita questão de falar sobre exames laboratoriais. Todo mundo precisa fazer. É periódico, gente. Precisa fazer de 6 em 6 meses, precisa fazer uma vez por ano. Vá fazer, pegue o pedido médico e vá fazer. Porque você só se conhece dessa forma. A gente, no último contato, a gente falou sobre o teste genético, né? Que também é uma das maneiras de você já ter ali o teu histórico do teu corpo, né? Com uma profundidade. E prevenção, Fernanda. Mas é a prevenção. É isso. Né, Fê? É isso. É isso. As pessoas se abandonaram depois. É isso.
a Covid passou, deixou todo mundo com o cabelo em pé, todo mundo lembra, tem um trauma da Covid, mas ninguém mais usa o álcool gel. A gente vê que a gente às vezes até compra menos, né, do que a gente comprava aquela frequência toda. Eu tinha em cada cômodo da minha casa, hoje a gente tem no banheiro, entendeu? Mas eu não vou ao mercado, lá, passo álcool na mão, hábitos que a gente tinha aí que a gente pode... se cuidar, né? Sim. É um hábito de higiene, não que ninguém não esteja limpinho. Lavar a mão já funciona, mas você tem um álcool gel na mão, na bolsa, né? No carro, já facilita a tua higienização e faz com que você tenha um pouquinho mais de segurança na saúde. E para evitar, né, você ficar doente. Essa é a boa medicina. É a medicina da prevenção. Né? Você estava falando com relação ao check-up, da importância que é você dosar suas vitaminas, né? Da gente ver se não tem uma anemia, uma falta de ferro, porque tudo isso atrapalha na nossa saúde. Além de fatores que a gente não controla, né, Fê? Estresse, né? Às vezes uma má notícia, enfim, são coisas, a gente não consegue se alimentar direito, então são coisas que muitas vezes a gente não controla. Mas parar um pouquinho, ir lá, sabe, vai no seu médico, pelo menos uma vez ao ano, né? A gente fala muito do exame da mulher preventivo, mas isso é uma coisa que a gente tem que cuidar não só do preventivo, não só do nosso útero, colo do útero. Todo mundo, né? Homens, mulheres, todo mundo. É isso. Então, assim, muitas vezes, mas os homens, principalmente, que não gostam de ir, cara, perto de você, tem um homem ali, ou seu filho, ou seu amigo, ou seu pai, ou seu marido, namorado, rolo, né? Cuida dele, por favor. Sim, porque assim, a chance de você ficar doente e ter uma complicação. Hoje em dia as doenças estão tão estranhas, estão tão diferentes. A gente que trabalha com isso, a gente vê assim, quem era diabético ficou muito mais diabético. Quem tinha colesterol alto está com colesterol muito mais alto. Estranho isso, sabe? A gente não sabe direito o que está acontecendo. E controlado, né? Porque as pessoas quando descobrem essas doenças assim, elas já têm aquele controle, aquele hábito de fazer exames periódicos e tomar a medicação. Parece que a medicação hoje não estabiliza, como estabilizava. A coisa está diferente, entende? Está estranha. E eu sempre serei da seguinte premissa: prevenir é melhor do que remediar. É o melhor remédio. Né? Então, existem coisas que a gente pode evitar que aconteça. Né? A pessoa ficou doente, suspeita que é uma virose. Lá no laboratório a gente faz a pesquisa do influenza A, influenza B, Covid. A gente faz todos esses diagnósticos. Mas eu prefiro dar um diagnóstico bom, de um exame bom, que a pessoa que se cuida, né? Que seja só uma rotina. Que seja só uma rotina, é tão melhor. E para isso a gente precisa ir no médico, gente. Existem alguns exames lá no Laboratório São Lucas que você pode ir diretamente no laboratório para realizar os exames, né, Vivi? Sim. Mas vai no médico. Isso. Faz uma consulta num clínico geral, num ginecologista, no médico que você tem o hábito de frequentar sempre, para você poder já ter a relação dos seus exames todos e já ir direto fazer o exame. Por quê? Tem muita gente que prefere ir no Dr. Google, né? Esse médico, ele é estranho, ele fala duas coisas ao mesmo tempo. O Dr. Google, ele não está vendo você, ele não tem habilitação, né, para tratar de você, ele vai dizer uma coisa totalmente genérica. Então, assim, eu sempre falo isso como auxílio diagnóstico. A gente precisa dar valor ao médico, né? É ele que está olhando você, que está vendo aquilo que nem você percebeu, né? E ele que vai direcionar. E é ele que vai interpretar o seu exame. Não adianta ficar lá tentando ler o exame, gente. Pois Nunca abria. Eu acho que eu era uma das poucas curiosas. Não, Nunca tudo abria, bem. Você sabe? pode até abrir e tal, mas assim, não achar que você sabe mais do que o seu médico. Né? Isso até porque erro. é muito importante, é um outro assunto que a gente sempre fala aqui e que eu não sabia e que eu acho importante sempre falar com vocês. Vivi uma vez falou comigo aqui no papo que o percentual é um percentual de nivelamento. Isso. Cada ser humano é um ser humano. Às vezes o seu percentual de nivelamento, ele vai ser mais alto, ele vai ser mais baixo da linha do nível, né? É isso. Então, é o normal da Fernanda. A gente precisa ir ao médico. É o médico que vai saber se está tudo bem, é o médico que vai saber o que você tem que tomar, o que você tem que ter precaução para poder cuidar da tua saúde, porque saúde é coisa séria, como sempre dissemos, né? É isso.
E tem gripe, tem Covid, e tem rinite. Sabe lá mais o quê? O inverno tá aí. E tem mais milhões de doenças, né? Que já são frequentes, que são do nosso corpo. Tem até muitas que são ativadas em alguns períodos do ano, né? Sim. E que a gente precisa cuidar. Se você não tem essa periodicidade de ir ao médico e de fazer um exame laboratorial e saber como você está por dentro, a gente conhece tanta gente que malha tanto, toma tanto suplemento, mas às vezes está com alguma fragilidade. E isso também não é garantia. E, Fernanda, desculpa te cortando, né? Não faz o beabá, não toma água, não dorme direito. Sim. Gente, o sono, ele é de graça. Sabe? E quantos benefícios o sono traz. Sim. Então, a gente olhar esse todo, a gente estava até conversando sobre a medicina integrativa, né? É você olhar o todo, a gente não é um fígado, a gente não é um coração, a gente, né? Tem que estar tudo funcionando em harmonia. Tudo em harmonia, exatamente. E como você bem disse, tem épocas que as doenças ficam mais prevalentes. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar mais assim, a miúde, né? Nessa época de inverno, a gente fica mais recolhido, então a nossa tendência é ficar mais depressivo, né? Comer mais, porque a gente tá, o frio deixa a gente com mais fome. Às vezes não é tão... Coisa no mais verão calórica. a gente gosta muito de salada, Sim. consegue comer um peixinho, uma comida mais leve, mas no inverno são comidas mais robustas, né? Mais pesadas, mais gordura. Sim. Então, as pessoas precisam entender que o período do ano muda, sim, a nossa rotina. E que cada ano que passa, que a gente faz aniversário, que a gente adora comemorar, mas a gente vai ficando velhinho. A saúde da gente também fica ficando velhinho, vai ficando velhinha. É isso. E a gente precisa se cuidar com isso. É importante entender que saúde é saúde, gente. Cada um tem a sua. A pessoa pode ter uma rinite alérgica para a vida, mas aquilo está controlado e ela sabe o que tem dentro do corpo dela, né? O médico está acompanhando. Agora, tem outras pessoas que têm resfriado o tempo todo e não sabem por que tem o resfriado, né? Não é mais aquela coisa da vovó que não anda descalço, não anda sem camisa, não pega chuva. Hoje a gente sabe que não é isso não é só o que influencia. Sim. Esses vírus e como está o ambiente influencia muito mais. E uma outra coisa, nosso estilo de vida. Sim. A gente entra numa ciranda que é tudo com tanta pressão, você manda uma mensagem para alguém, você fica lá esperando, enquanto a pessoa não responde, então você fica ansioso, né? É tempo para fazer, a gente tem 50 milhões de coisas para fazer, é uma pressão para você ganhar dinheiro, é tudo assim tão urgente. Então, com tanta pressão, isso tudo vai aumentando o cortisol da gente, né? A gente não dorme mais, como eu estava falando, às 8 horas que precisa. Sim. Você já viu a natureza, como é que é? Natureza, 6 horas da tarde, a galinha tá subindo no puleiro para dormir. Já Por foi. que isso? Porque o nosso cortisol começa a baixar, então é a hora da gente começar a fazer a higiene do sono. Cara, ninguém dorme cedo faz mais isso. Ainda mais nessa geração da internet, né, do celular, porque a gente continua trabalhando e a gente continua online o tempo todo. Isso adoece também, né? Porque a quantidade de informação por segundo que a gente recebe, a gente, eu falo até pelos jovens, o nosso corpo ainda não está muito acostumado com isso não, né? Não, com certeza. Com certeza. Assim, e a gente está vivendo mais. Sim. Né? Só que a gente está com a mão cheia de remédio. Sim. Né? Hoje você vê pessoas jovens, outro dia eu estava falando isso no laboratório, homens jovens com 20 e 30 anos já usando medicamentos para ereção e tal. Gente, isso é um sintoma muito grande do que a gente está fazendo com a nossa saúde. Né? Por que a gente está tão suscetível à doença? Né? Tudo bem, talvez nossos avós, bisavós morressem cedo, mas não sei se você lembra, antigamente se perguntava assim, fulano morreu de quê? Morreu de velho. Lembra disso? Mas na minha época. Morte, era. Então, eu sou mais velha que você. Então, eu lembro que a gente perguntava assim, volta e meia, fulano morreu de velho. Hoje em dia ninguém mais morre de velho. Não. Todo mundo vive uma vida que eu brinco que não é um estilo de vida, é um estilo de morte. Sim. Né? E com a mão cheia de remédio. Sim. Morre de doença, de um monte de comorbidade. Sim. Né? Então, assim, é um assunto, a gente fugiu um pouco da pauta, mas eu acho que a gente está falando de saúde e bem-estar e tá tudo no pacote, porque a gente adora conversar com vocês aí de casa, gente.
Vocês não têm noção do prazer que é. E minimamente a gente está trazendo essas coisas para discussão, para as pessoas pensarem. Sim. Né? Porque esse também é o papel seu aqui, né? Principalmente do seu programa. E eu acho que a gente precisa pensar, porque nós não somos vítimas. Sim. Nós somos protagonistas da nossa história. Nós escolhemos, nós temos a escolha. Mas a gente, foi o que você falou, antigamente, como é que a pessoa morreu? Morreu de velho. E hoje não é mais assim. A gente conhece as doenças, a gente sabe que está todo mundo buscando uma saúde, mas que muitas vezes, por não ter um exame laboratorial ou não ter um estudo mais profundo, ela está criando uma doença dentro dela que ela não sabe. Exatamente. Né? É isso. É sempre bom, gente. Acabou o tempo. Ai, poxa vida. Mês que vem você tá aqui de volta, pelo amor de Deus. E a gente faz mais uma bagunça e mais um bate-papo bom. Ai, adorei. O pessoal lá de casa, que eu adoro ter você aqui. São assuntos importantes pra gente falar para quem tá em casa, que muitas vezes está ouvindo o noticiário e não tá entendendo muito, né? Então a gente fala do jeitinho que vocês esperam. Obrigada, Vivi. Eu que agradeço. Beijo pra você. Beijo. Me coloco à disposição se tiver alguma dúvida. Sempre. Né? Algum telespectador seu que queira perguntar, a gente está aí disposto. Pode mandar lá na bio do Instagram do Laboratório São Lucas. Tem o WhatsApp. Vocês podem mandar direct. Qualquer pergunta pode mandar pra mim também, que eu mando pra eles, tá? Beijo e a gente já volta com mais Papo com a Fê. Fica aí. Beijinho. Você está procurando um Hyundai agora aqui em Teresópolis, está bem pertinho de você, na Quanto, toda a linha Hyundai 0 km, é isso mesmo. E sabe que a gente tem uma oferta especial para você? Nas primeiras 3 revisões, a nossa loja te oferece um pacote para ir com o reboque, levando o seu carro em todo conforto para fazer a revisão por apenas R$ 1.500. 3 viagens ao Rio ou Petrópolis por apenas R$ 1.500, a gente trazendo essa comodidade para você. E o veículo, venha conferir, porque é espetacular. Nesse Creta você encontra todo o conjunto óptico em LED com câmera 360 integrada que traz para você esportividade e conforto na sua pilotagem. Na versão N-Line você conta também com rodas diamantadas, você conta com um retrovisor em cromo de LED e ainda com as câmeras que vão te ajudar na hora da pilotagem. Gente, e olha essa traseira como ficou incrível! Com esse conjunto todo em LED, esse teto preto e essa antena tubarão, não ficou demais? Ah, e o carro é para a família, não tem problema. Dá uma olhada nesse espaço de mala que você tem no Creta. São 422 litros de mala. Dá para você e toda a família fazer aquela viagem bacana que você está programando, hein? E você quer conhecer a tecnologia embarcada no Creta N-Line? Vem cá que eu vou te mostrar. Agora vem embarcar comigo nesse painel maravilhoso com essa tela de 10 e 25 polegadas, todo em LED. E, gente, olha esse painel com modo de pilotagem diferenciado, econômico, normal e esporte. Você conta também com toda a esportividade do câmbio, famoso câmbio borboleta aqui. E vou lhe falar, é demais essa experiência. Olha esse teto que tem o carro. E o sistema aqui é super inteligente. Dá uma espiada. Fechar teto solar. É esse carro que você está procurando, é o Creta N-Line. Vem pra Quanto? Eu não falei para vocês da câmera, então vem cá e espia só o que acontece aqui dentro dessa nave. Então, deixe-nos ajudar a escolher o seu Hyundai e corra aqui para Quanto. Estamos localizados na rua Tenente Luiz Meireles, ao lado dos Correios.
Venha já e garanta o seu! Na farmácia de manipulação Dermafarm, cada fórmula é desenvolvida com qualidade, ética e dedicação para atender as necessidades de nossos clientes. Trabalhamos com o mais alto rigor em controle de qualidade, assegurando que cada medicamento, suplemento, hormônio ou cosmético manipulado seja produzido de forma personalizada. Nosso compromisso é com a excelência. Cuidamos da sua saúde de forma única, sempre respaldados na ciência, na ética e no respeito. Faça uma visita. Ficamos na Galeria Teresópolis, loja 34, Centro. Eu sou a Fabiana Siqueira, sou ortopodologista e biomédica e trago uma dica para você. Hoje essa dica é sobre avaliação postural, sobre as famosas palmilhas. A gente faz as palmilhas. Então um problema no pé pode ser problema para o corpo inteiro. Se pisa torto, o joelho vai entortar, o quadril vai entortar, a coluna, a mandíbula não encaixa, pode causar uma mordida cruzada, pode dar uma labirintite porque afeta os cristais do ouvido, assim como uma diplopia ocular, né? Pode ficar com o rosto assimétrico e às vezes causa um problema nos olhos e muitas vezes é por conta da pisada inadequada, da biomecânica inadequada. Você vem, faz a sua avaliação, nós fazemos todos os exames posturais e clínicos e você leva impresso também seu exame, seu resultado. Então é de extrema importância, além de encomendar sua palmilha para te ajudar, seja na prevenção, seja na patologia, do cuidado à saúde dos seus pés, e também vai levar o exame impresso para mostrar para o outro profissional para ajudar também com os exercícios. Muito cuidado, prestem atenção, se toquem, observa. A gente tem mania de não olhar para os pés, então isso é muito importante, o cuidado com os pés, o olhar clínico. Você mesmo pode avaliar em casa e qualquer dúvida, qualquer desconforto, estamos aqui. Podem nos procurar aqui na Heitor de Moura Estevão, 229, sala 301. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. A dica de hoje que a gente quer dar para vocês é sobre arte. Na verdade, o que é arte? Qual é a definição de arte? Essa definição muda de acordo com o tempo. O que era arte no Renascimento, lá em 1500, já não é arte hoje. A arte hoje tem um outro significado. O que é arte para você? Arte é pensamento. E a arte não depende mais só do suporte, da pintura, da tinta, né, Márcia? Exatamente. Ou só da escultura. Por que a gente está falando isso? A gente quer falar sobre um outro trabalho nosso, sem ser o ninho. Nós estamos com o ninho lá na ProArte, mas esse é um outro trabalho, as brometálicas, que esteve em cartaz em Teresópolis e ele é circulante. A gente expôs no Rio, no Museu da Marinha, e está indo para Búzios, no Espaço Zanini. Sim. E sim, as brometálicas, elas são feitas com material reciclado, né? São chapas de offset que foram reaproveitadas e a gente quis fazer uma floresta meio surreal, né? Utilizando esse material, e ficou com um efeito super bonito e também cheio de simbolismo, né? Porque a gente está tratando de reciclagem, né? De sustentabilidade. Isso é bacana também. Ela fez bastante sucesso aqui quando esteve na ProArte e também lá no Museu da Marinha, e agora está lá brilhando em Búzios. Quem estiver por lá, dá uma passadinha. Vai lá, 17 de maio. 17 de maio, abre a nova exposição com as brometálicas, que é uma instalação de arte. Não é escultura, não é pintura, é a utilização do espaço de uma maneira inovadora. Exato, a arte sai da parede e vai para o espaço.
né? Ela ocupa um determinado espaço, é o que a gente chama de instalação. Com mais de 44 anos atuando em Teresópolis, nós, do Laboratório São Lucas, temos uma novidade para contar. Estamos em novo endereço, Rua Tenente Luiz Meireles, 170, em frente ao Ginásio Pedrão. Estacionamento próprio, recepção com mais conforto e espaço kids. E é claro, a qualidade e acolhimento São Lucas. Venha nos visitar. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Atendemos os principais convênios, inclusive Cartão do Bem, SAF e Cartão de Todos. Voltamos com o bloco da culinária, que hoje está um pouquinho diferente, né? Vocês estão acostumados, Mari, o pessoal de casa está acostumado que eu boto a mão na massa, eu trago umas receitas fáceis. Depois você pode voltar também para fazer uma receita, o que você acha? Eu acho ótimo. A gente desafia a pessoa no programa, gente, na gravação. É isso, vamos sim. Que a gente monta alguma coisa, a gente faz uma receita diferente das cestas, tá? Combinado. Hoje a gente vai montar uma cesta, tá? Que na verdade é uma caixa de presente. É uma não box. Vai aquele celofane. Essa é uma box. Uma né? box. Ela não vai celofane, ela é só embalada com laço mesmo, porque ela tem tampa. Entendi. Então os alimentos ficam protegidos, né? O celofane a gente passa por conta dos alimentos não ficarem expostos. Sim, sim. E eu via, vocês estão observando em casa, que tem detalhes diferentes. Existem vários itens que a gente vai colocar dentro dessa box. Me conta um pouquinho como é a preparação, como é que é o seu pensamento para montar, enquanto a gente vai montando a cesta gostosa para vocês. Essa box foi uma criação para o Dia das Mães, que vai provavelmente entrar no catálogo. Sim. Né? Então, as coisas não são de forma aleatória, a gente pensa numa combinação. Né? Então, todos os sabores, eles se conversam. Sim. Então aqui eu tenho uma bebida, eu tenho pães, eu tenho o doce, o bolinho, o chocolate, o café, o chá. Então é tudo pensando em você ter realmente, dependendo do tamanho, essa é uma box pequena, né? Então é um café que a gente chama de café mini para uma pessoa só. Individual. Mas tem vários tamanhos, então você vai colocando os itens de acordo com o tamanho do café que você quer e para quantas pessoas você vai enviar, né? E aí você pensa em um alimento combinando com o outro para que a experiência também alimentar seja interessante. Então é importante falar com o pessoal de casa que quando a gente vai pensar em presentear com uma cesta ou um box, né, ou até mesmo uma tábua de frio, você precisa determinar, não é só eu quero comprar uma cesta, né? Você tem que determinar o horário da entrega para que você possa provocar essas reações e saber corretamente, porque não dá para você, por exemplo, fazer uma tábua de frios com um vinho tinto no café da manhã, né? Você vai entregar, vai estar no horário diferente. Então é sempre importante a gente pensar nisso. Pode até ter uma mimosa, né? Um espumante com suco de laranja. Sim, podemos fazer no sim. café da manhã. Mas é isso, até porque muitas pessoas ligam assim, você tem alguma coisa pronta entrega? Então, pronta entrega não dá. Por quê? Eu não trabalho com produtos, né? Tudo é fresco. Sim. Então, todos os pães, o pão de queijo, o croissant, todos é feito na hora. Sim. E tem que chegar com um certo tempo para que aquela pessoa deguste de uma forma prazerosa. Sim. Então é feito tudo de manhã, né? Uma hora antes de entregar o café, tudo bem fresquinho. Para poder chegar tudo fresquinho. Até porque a gente tem pão de queijo também. Então pão de queijo tem que ser. Tem que ser. Eu aquela até coisa quentinha. mando, né, um cartãozinho dizendo que se você quiser aquecer por 3 Dá umas minutos, recomendações. um aquecimento para você. Às vezes você não vai tomar o café naquela hora que ele chegou. Você pode aquecer, mas assim, eu sempre entrego bem próximo, faço tudo bem próximo do horário da entrega. Da entrega. Eu vou te falar que eu, por exemplo, quando eu vejo que tem pão de queijo, eu já abro na hora, porque pão de queijo é um negócio, né? É verdade. Eu tenho lá, eu vou até dar depois uma receita que eu testei em casa, de pão de queijo super rápida. Acho que eu vou gravar na semana que vem, mas
o pão de queijo, ele te remete àquela coisa de, ai, preciso comer agora, né? Sim. Por causa da reação Queijo, né? do queijo, da sensação, Sim. da maciez do pão, Sim. então tem toda essa emoção. Verdade. Então vamos montar? Conta pro pessoal de casa o que você trouxe de itens para que a gente possa montar a cesta. Tá. O box, na verdade. Tá começando aqui a box. Primeira coisa, a gente já pensa no cuidado de colocar um forro na caixa. Sim. Porque os alimentos podem passar gordura, né? Uhum. Então, essa caixa é uma caixa que depois a pessoa vai aproveitar para diversas outras coisas, para guardar alguma coisa, para colocar uma flor, para poder decorar em casa, enfim. Então, eu penso sempre em colocar o forro, né? Aqui tem um papel seda. E aí, hoje a gente vai... Essa box em especial, ela tem um suco de uva, que é um suco de uva gaseificado. Diferente, né? Sim. A gente não... Criando experiências de verdade, exato, né? para ter algo diferente, né? Então não é só um suco de uva, ele é gaseificado, muito gostoso. E aí aqui a gente tem madeleines, que são bolinhos, né? Sim. De chocolate. Aqui é um waffle de chocolate cortado em formato, né? De coração. Vou mostrar aqui na frente, gente, para vocês poderem ver de pertinho, olha. Ela trouxe uma sugestão, né, de suco. Aqui é a parte dos docinhos, né? Tem um chocolatinho, tem o waffle, tem a madeleine, que é um bolinho. Aqui, na verdade, é um bolinho de chocolate com baunilha, não é isso? Agora mostra mais coisa pra gente. É o pão de queijo, né? Ó. Esse pão de queijo é um queijo curado, né? Feito com queijo curado. Aqui tem o croissant. E o enroladinho, que vai peito de peru e requeijão. Tudo uma delícia, né? Bom, né? Aqui as frutas, né? Então, frutas frescas, morango, uva. Eu vi que você trouxe a uva sem o caule. Sim. É mais fácil de decorar. Nesse Agora dando uma caso, dica para quem tá em casa. Depende, nas box de frios, eu às vezes coloco ela. O cacho. Porque a pessoa quer degustar e tirando ali. Faz sentido na experiência, na degustação. Aqui, como é uma box pequena, se eu trago ela no cacho, eu ocupo muito espaço. E ela, na verdade, vocês vão ver na montagem que ela vai encaixar aqui o espaço que está faltando. Ela vai, não é encaixar, ela vai ocupar aquele espacinho que está faltando. Cria uma harmonia entre todas as coisas, né? É como se tivesse um buraquinho. Se fosse o cacho, precisa... ele não ia encaixar. Sim, sim. Assim, ela vai ocupar esses espaços vazios para poder dar mais essa sensação do visual. O que mais que a gente tem? Chocolate, bombom, né? Aqui um bombom. Que a gente sempre agrada, né? Bom. E aqui tem um bolinho de queijo com... De queijo não, desculpa, um bolinho de goiabada, tá? De fubá com goiabada. E para acompanhar esse bolinho, eu sempre mando à parte, porque às vezes as pessoas não gostam. Então aqui é um cream cheese. Uau, deve ficar gostoso, né? Aqui é uma... Porque doce. tem gente que não gosta do doce com salgado, Esse né? não é salgado, é um cream cheese com doce. doce. É doce. Mas a base é de cream cheese para passar num bolinho de fubá com goiabada. Delícia. Pensando nessa parte mineirinha, assim, né? Sim. Essa cesta foi um pouco inspirada nesse sabor. O pão de queijo, né? O fubá, o cream cheese, o café, que é também de Minas, né? Um chazinho, caso a pessoa queira... Um chazinho, né? Só por opção, né? Tem gente que não toma café, né? Então, assim, as nossas cestas, geralmente, todas de café da manhã vão com café, mas algumas pessoas não tomam café. Sim. Pode substituir também, podemos botar 2 chás, isso aí a gente substitui. E a manteiguinha, que não pode faltar, né? Pra comer um croissant ou no waffle. Sim. E é isso que temos Então, de vamos à ingredientes. montagem? Vamos embora. Vocês acompanhem com a gente, que a gente vai começar a montagem agora rapidinho. E a gente vocês já vão ver a cesta montada e linda pra gente poder dar de presente. Vamos lá, Mari. Então, como eu Você falei, começa por onde? A base aqui, aí eu vou para os itens maiores primeiro, né? Então, eu vou começar com a bebida, que é o maior item. Né? Vocês vão ver que a gente pode ir montando. Tá. A gente tá gravando com a cesta de costas para vocês. Porque a gente vai fazer uma surpresa na hora que a gente vira a cesta e ela tá montada para todo mundo. O importante aqui é também nada que eu tô colocando aqui, eu tô colocando de maneira aleatória, ou seja, tá em cima da bancada, eu vou pegando e vou da minha cabeça. Não, aqui
como é esse conceito grazing, tudo precisa se encaixar, né? Tudo precisa se encaixar. É uma conversa dos alimentos, né? Eu falo assim, chega a ser um pouco de arquitetura, né? Você tem que ir encaixando ali até tudo se conversar, de fato, né? Então, bolinho. Aí aqui vai o cream cheese do lado. Ui, meu dedo bateu. O cheiro tá super gostoso, gente. Então é isso mesmo. É comida, eu falo muito sempre que é carinho, né? É um afago, assim. Então, quando a gente ainda junta tudo com cheiros, né? E com uma embalagem linda e uma montagem bonita também, já vai gerando emoções e trazendo emoções de imediato. É isso. Ó, vocês veem que ela tá montando, mas encaixa, daqui a pouco encaixa outra coisa. É isso e aí. a gente vai desse jeito. Eu vou tirando os potinhos que você já usou. Tá ótimo, Fê. Porque tem que realmente ornar, né? Tem que ter essa conversa Tem que ter o entre encaixe. todos os itens. Tem. Tá vendo? Você vai ajeitando, porque você calcula mais ou menos onde vai pegar. Aqui os pãezinhos de queijo. Fica lindo. Vai ficando, parece que, né, não vai caber tudo, mas a gente vai dando um jeitinho e eles vão se encaixando. Vão se encaixando, é isso. A gente bota o E a cesta, foi o que a gente falou no bate-papo, é uma memória que você vai criar, a pessoa vai comer, ela não vai ter aquele presente físico, né, pra sempre. Aqui, por que não vai o cacho, tá vendo? Tá, pra Senão, encaixar nos buraquinhos. nos buraquinhos, as frutas vão formando esse encaixe, tá vendo? A gente já mostra de pertinho pra vocês. É, Vocês estão vendo de costas, mas porque a gente precisa montar. Isso. E a uva nem precisa mais. de todas, tá? E a gente consegue, com esse presente, trazer emoção. O que a gente precisa pensar quando a gente pensa numa cesta, num box, alguma coisa assim, é em gerar essa emoção realmente, né? Exatamente. E assim, tudo higienizado, tá? A lata foi higienizada, as flores foram higienizadas, frutas, tudo. Sim. E aqui a gente finaliza com carinho também, né? Que eu acho que dá todo um charme, se for, né? As flores. E a gente tem o ano inteiro, gente, datas comemorativas, né? É dia das mães, é dia dos namorados, dia dos pais, dia do amigo. Isso aí. Eu até ouso falar, tem dia do beijo, dia pra gente comemorar. Aniversário de casamento, aniversário de namoro. Sem contar nisso, né? Despedidas. Agradecimentos aos amigos, à família, né? A gente tem sempre um amigo para agradecer. Sim, né? é um carinho gostoso de verdade, né? É o que eu tô falando com vocês. A pessoa talvez guarde o cartão, guarde a caixa, o alimento já vai ter sido consumido, mas a emoção que fica no momento, né, e na lembrança... É inesquecível. É inesquecível. É a nossa missão, é tornar algo simples. Sim. Olha só o tempo que eu levei. Sim, super rapidinho. Simples, em um momento inesquecível. Sim. Vamos virar pro pessoal de casa ver agora? Vamos. Olha que lindo, gente. Eu não posso virar muito, porque como ela é montadinha, pode ser que... Mas dá pra... Que lindo que fica. Vocês conseguem ver que tem todos os itens que a Mari falou. Tá tudo aí dentro dessa caixa, com muito carinho e muito sabor. Olha, ela falou das frutas, porque ela botou as uvas aqui, aí o moranguinho tá junto com as uvas, foi encaixando as florzinhas nos espaços também. Então é cheio de carinho, né? É arquitetado, de fato, aqui, né? Então eu virei ali, ó, veio um pouquinho pra cá, mas não tem problema. Acaba mexendo, né? Acaba mexendo. Mari até falou que muitas vezes ela acaba priorizando a entrega por ela mesma, né? Para que você possa garantir, caso aconteça alguma coisa no transporte, a gente consegue garantir que vai ser entregue 100%. Imagina, isso pulando, né? Sim. Às vezes. Então eu prefiro entregar ou pedir alguém da minha confiança que faça, porque realmente é tudo montadinho. Você abre, você espera ter um visual, porque o visual faz parte da experiência, né? A gente também come com os olhos. Então você olha e vê aqui e fala, nossa, deu vontade de tomar esse café. Sim. Agora, se ele chega todo bagunçado... De cabeça para baixo já é. Entendeu? A lata em cima do bolinho, então aí não faz sentido, E danifica né? os produtos também, né? Eu acho que tem essa preocupação. Exato. Vamos finalizar? Vamos.
E aqui é onde entra todo o nosso carinho, né? Também o final do nosso carinho, né? Que é quando a gente fecha essa caixa. E a gente também... Vou botar... A fita branca pra pode mudar? Ser branco? Pode, claro. Pode ser o que você quiser. E aí aqui a gente finaliza assim, já mentalizando como vai ser entregue. Ih, acho que essa não vai dar, Fê. Será que a marrom dá? Peraí. Será que é porque a gente tem que pensar também na... Ih, eu acho bem que eu cortei pequeno. Não tem problema. Acontece, né, gente? Olha isso, eu cortei pequena. Mas será que você não cortou pequeno que você ia botar isso aqui em cima? Não é assim? Não foi. Ah, não tem problema. Veio no tamanho errado. Eu achei que eu tivesse pego a maior e não veio. Não Olha tem só, problema erro nenhum. Mas aí a gente já mostrou pra vocês que vai uma fita, do lado de fora, isso, com um laço bonito. A gente faria o laço aqui. Se eu tivesse trazido outra fita, eu cortava agora, mas eu não trouxe. Sem problema nenhum. E aqui é o cartão, né? Vou mostrar do jeito que eu falei. Sim. Então, né, é um cartão que Mari tem vários tipos de cartão. Vários tipos. Esse é um café. Você que pensou no cartão? Sim. Você que desenvolve o cartão também ou não? Já estava pronto? Não, eu escolhi. Dentre eles eu escolhi, mas ele vem com a nossa logo. É um cartão personalizado. Né? Mas eu escolhi o que vai escrito. E aí, escrito à mão. Esse é pra você. Ai, gente, olha isso. Não poderia ser diferente. Né? Então, eu vou mostrar pra vocês, então, a cartinha, o cartão com a cartinha pra mim. Esse é pra você. E eu fico muito feliz. Mais uma vez eu vou falar isso pra você, porque acho que a gente precisa pensar com mais carinho no que a gente dá de presente. Né? A gente tem muito hábito de comprar uma camisa, compra uma calça, compra um sapato. E muitas vezes aquilo a pessoa usa todo dia, mas não tem a mesma memória. Não que seja ruim. Não, né? são tipos de A gente presentes. também gosta de ganhar isso. Sim. Porém, eu acho que a gente está muito no automático, vivendo muito no frio, sabe? Sim. Então, assim, eu acho tão bom parecer emocionado, sabe? Eu adoro ser emocionada, então eu gosto de causar emoções. Gente. De verdade. Ela está aqui com os olhinhos, já é a segunda vez que a gente provoca essa sensação. A Dito Didi é emocionada, Emoção, entendeu? E aí aqui seria o laço. E vai aqui o cartãozinho, né? O laço, lógico que ficaria muito mais bonito aqui. Não, realmente tá lindo, o visual tá lindo. deixou a desejar. E aí a gente coloca. Prende, né? Com o grampinho, a gente até adapta. A gente até bota junto aqui e fecha só pra ficar fechadinho aqui. A gente adapta. Aqui eu boto obrigada. Pra ficar lindo, mais lindo. E aí... E o que não pode faltar também é uma outra sensação que eu gosto, que é o aroma. Então, aqui logo... É uma coisa personalizada, né? Que você pensou... e não tem problema nenhum com o que tá dentro. Não, porque vai fora, exatamente. Sim. Até nas cestas que tem o papel por fora, é só no lado de fora. No cartão, fica o cheirinho. Ele vai ficar molhado, mas depois ele seca sem problemas. E eu pensei exatamente no cheiro que eu queria trazer a sensação de provocar tanto essa questão de querer comer. Então aqui tem especiarias, tem canela e também essa memória afetiva. Sim. Eu tenho clientes que falam, nossa, quando chegou aquele cheiro... Já tinha criado uma mágica, um fantástico mundo recebendo a embalagem. Então aquele cheiro cria-se mais uma memória, né? E aí quando a pessoa pensa de novo, nossa, aquele cheiro não sai da minha cabeça. Né? Que remeteu aquele alimento que estava ali dentro. A gente só espirra. E vai secar, tá molhadinho. O cheiro é bom, gente. Mas vai secar, né? Então traz todo um aroma. É um cheiro mais docinho, né? São especiarias, né? Então traz essa memória também olfativa, né? Do recebimento, né? Isso aí. É isso. Mari, foi ótimo, adorei. Eu adorei também. Adorei meu presente. É seu, é sua. É sua mesmo. Ó, gente. Fique à vontade. Fica lindo, ó. Fica lindo. Vou mostrar pra vocês, faltou, mas realmente... De pertinho, mas tá linda, olha. É um presente bonito, cheio de emoção, cheio de carinho. Vocês sintam-se presenteados também, né? Porque eu vou mostrar um pouquinho mais lá nos meus stories, mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de cada coisa que tem aqui dentro, né? Pra que vocês possam entender um pouco mais.
Mas eu acho que é muito bacana essa emoção que a gente provoca nas pessoas com o diferente. Então, quando eu te convidei, foi justamente para criar essa emoção ali do outro lado. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso. Desse jeito. Seu olhinho ficou emocionado 2 vezes, eu já fiquei feliz com isso. O coração transborda, né? Sim, do que tá cheio, assim, sim. É isso. É de verdade. É de verdade. Obrigada, Obrigada viu? a Um você, prazer, Fê. sucesso para você. Muito obrigada, muito obrigada. E seu Instagram e seu telefone estão passando a todo tempo da nossa conversa. Então, quer entrar em contato com a Mari, quer pedir um kit lindo para você, entre em contato com o Instagram, entre em contato, tem o link do WhatsApp na bio, pede rapidinho que a sua entrega vai ser feita cheia de emoção e cheia de carinho. É isso, será um prazer. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez, o Papo com a Fê hoje está indo embora, está acabando. Eu agradeço mais uma vez a Ingra, que cuida sempre de mim, meu cabelo, minha maquiagem está sempre impecável para vocês, e a Mari que me veste, para que a gente possa apresentar um programa lindo e super cheio de diversão e conteúdo de verdade, tá bom? Um beijo e até o próximo Papo com a Fê, na semana que vem. Passa rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Olá, boa tarde, aqui é a Fê, com mais um... Nada de boa tarde. Não sei, pra que eu tô... Que boa tarde, o programa vai às 10 horas da manhã, e aí depois vai de manhã, vai de tarde, vai de noite. É louca. Desaprendi. A gente vai montar uma cesta, então não sai daí que eu já volto com a Mari, né, Mari? Isso aí. Fica aí. Ok, ensaio já vamos gravar agora? Vamos, perdeu tudo? O Tá quê? brincando? Quer que eu infarte? Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Hoje eu quero falar com você que procura um produto, seja por uma questão estética, por uma questão de tratamento ou principalmente por uma questão do dia a dia. Então, se você procura, seja um creme, ou um sérum antioxidante, seja algo para o pescoço, para o colo ou para a face, que pode ser utilizado tanto de dia como à noite, aqui na Dermafarm nós personalizamos para você. Seja com ativos que vai atuar na hidratação, clareamento, uniformidade do tom da pele, e a gente consegue adaptar, seja o seu pH e o seu tom de pele. Então, para isso você precisa conversar com o farmacêutico para saber o que você precisa e ter uma orientação correta. Então não é só chegar e pedir o que você quer, ou viu alguma fórmula na internet para mandar fazer, porque às vezes não tem compatibilidade com a sua pele e não há necessidade de usar determinados ativos. Então, para isso, a Dermafarm disponibiliza de farmacêutico que vai saber te orientar e formular de forma correta e personalizada conforme a sua necessidade. Então, se você precisa de um produto para uma questão estética ou para outra finalidade, aqui na Dermafarm nós disponibilizamos para você. Eu sou a Fabiana Siqueira, sou ortopodologista e biomédica e hoje eu vou trazer uma dica para você de como hidratar seus pés.
A hidratação, gente, começa por água, né? Então, se você ingere água o suficiente para hidratar seu corpo, e muitas vezes você bebe bastante água e ainda não é o suficiente. Pode ser estilo de vida, pode ser calçado, meias. Muito cuidado com as meias. Dê preferência para as meias de algodão, porque as meias de algodão, ela ajuda na hidratação. As sintéticas roubam a água, porque faz você suar mais. Então, à medida que você sua, você está liberando água, né? E aí não absorve. Tem os cremes hidratantes. Você pode comprar na farmácia algum creme hidratante específico para o pé, que tenha ureia, porque é a ureia que segura a hidratação. Lavar bem, secar bem, seca bem esses pés. Pode usar um papel toalha entre os dedos, porque se você ficar muito tempo calçado, os pés podem suar e pode causar a famosa frieira, né, os pés de atleta. Então, o excesso de hidratação entre os dedos pode acarretar problema. Então, dê preferência para os cremes à base de água, alternando com as manteigas hidratantes. E nós temos uma linha de manteigas e de cremes hidratantes próprios para pés, desenvolvido para a gente aqui do consultório, que é para te ajudar. São antifúngicos, são ceras hidratantes, ceras para todo tipo de pele dos pés específico, e você pode procurar a gente aqui na Heitor de Maristevão, 229, sala 301. Oi, somos o Coletivo Arani e estamos aqui para convidar a todos a visitar a exposição de arte digital O Ninho. Uma exposição onde luz, cor e som e interatividade se juntam para criar uma experiência imersiva. Venham todos conhecer de quarta a sábado aqui na ProArte, das 11 da manhã às 7 da noite. Ingressos pelo Simpla. Venham! Olá! Estamos no inverno e junto com o inverno as temperaturas abaixam e as viroses vêm. E com as viroses o desconforto da febre, da gripe, do nariz congestionado. Então eu espero que você não precise, mas se você precisar, nós do Laboratório São Lucas realizamos os testes de Covid, influenza A e influenza B. Ah, e o melhor, o exame fica pronto no mesmo dia.